E hoje, gente, na verdade, o Kleber e a professora Juliane, também, a quem eu quero agradecer pelo convite de estar aqui, eles falaram, você pode falar de quelite actínica, né? Falar de diagnóstico e tratamento. E, na verdade, até lendo coisas mais recentes sobre a quelite actínica, a gente acaba não tendo nada muito atual, assim, que pudesse orientar uma conduta, uma coisa mais recente, mais nova, né, mais contemporânea, que pudesse determinar, por exemplo, eventualmente a intervenção de um paciente ou não. São coisas já muito bem sedimentadas e acaba que a gente às vezes fica pensando, o que poderia falar para deixar mais atrativo até para os colegas se interessarem mais, entender, né, o que poderia ser feito diante desses pacientes. E nessa situação toda, viu, Kleber, o que eu pensei em fazer foi trazer alguma coisa que tivesse um impacto clínico, né, na vida prática, só que eu fui buscar basicamente aquilo que eu trabalho de rotina, né, apesar de ser patologista e trabalhar só dando laudo, eu sempre tento fazer da patologia um trabalho bem clínico, né, junto com o cirurgião, até o foco do nosso serviço, né, é patologia cirúrgica, e eu, na verdade, quando eu estava elaborando esse material, eu tentei fazer isso. A única coisa que eu acho que eu poderia ter feito melhor, mas é por conta assim da rotina, para montar um material mais específico, casos clínicos que eu pudesse trazer meu, que eu até tenho uns bem legais, que poderiam demonstrar tudo que eu vou dizer aqui, né, nessa condição cirúrgica, só que acabou que eu não consegui organizar para trazer e tal, mas sinceramente eu acho que a aula está bem bacana e o pessoal vai gostar bastante, enfim. Mas sobre a quelite actínica, né, quelite, ou um outro termo que é usado como sinônimo, né, dessa doença, dessa patologia, que é a queilose actínica. Ela é uma doença que ela vai acontecer nos lábios, principalmente lábio inferior, devido à incidência da radiação ultravioleta dos raios solares. E dessa maneira, algumas coisas a gente acaba chamando a atenção, né? Como, por exemplo, o fato da incidência do Sol no Brasil ser muito grande. E outra coisa é que o Brasil, por ser um país que tem uma colonização, né, de pessoas que têm a pele branca, tem uma importante colonização de pessoas com a pele branca, acaba tornando essa doença, essa patologia, uma patologia de importante diagnóstico. Talvez a principal preocupação, né, de uma maneira mais genérica, com essa condição é que ela pode se transformar em câncer. Aí quando a gente fala isso, Kleber, essas lesões até com potencial de transformação maligna ou lesões cancerizáveis, aí tem aquela discussão semântica, né? É cancerizável vai transformar, então tem que falar que tem um potencial, porque pode transformar ou não. A gente acaba fazendo uma analogia, sem dúvida nenhuma, com as leucoplasias, né, que são as lesões brancas de boca, mas a quelite actínica, ela tem uma característica bem peculiar, é que se ela começa a se desenvolver e o estímulo permanece, muito dificilmente ela não evolui para o câncer, sabe? Assim, dificilmente essa lesão vai ficar ali mais estática, o que pode acontecer muito bem com a leucoplasia. Contudo, né, porque a quelite actínica, ela, de certa maneira, até vocês vão ver nos slides de histologia, o aspecto histológico é idêntico de uma leucoplasia, e só que hoje, antigamente, uma coisa que a gente vai discutir bem é essa questão, por exemplo, quais lesões a gente acaba tratando, removendo completamente, né? Ou quais a gente acaba acompanhando. Hoje a gente acaba tendo uma postura mais invasiva, tá? Por que mais invasiva? Porque no caso, né, da quelite actínica em si, apesar de ser uma lesão que se desenvolve lentamente, e mesmo quando ela se transforma em câncer, isso é uma curiosidade, porque geralmente o tumor, né, maligno, que ele é formado a partir da quelite actínica, que é o carcinoma epidermoide, ele é um tipo de tumor que ele evolui muito lentamente, histologicamente, inclusive, né? O grau dele é grau 1, que é o grau mais baixo de agressividade, mas mesmo assim não deixa de ser câncer. Então, assim, de uma forma até preventiva, hoje em dia a gente a orientação, né? Sem dúvida nenhuma, geralmente mais no foco da remoção e tratamento, sem ter muito essa, digamos assim, como acontecia antes, essa orientação mais de monitorar
acompanhar os pacientes e acabar fazendo o tratamento que seria a remoção cirúrgica, né? Enfim. E para começar a aula em si, Kleber, começar falando, já falei, né, que elite, quelose actínica, que sempre acaba chamando a atenção da gente é que essa lesão pode se transformar em câncer. Aqui surge talvez a primeira indagação, né, que alguém possa ter, quando que uma lesão dessa se transforma em câncer, né? Clinicamente falando, essa lesão ela tem algumas características bem específicas, como por exemplo, né, a linha de separação da vermelhidão da semimucosa do lábio, quando a pele ela vai sendo apagada, vão surgindo placas brancas, né, ou de maneira mais uniforme, né, ou não tão em pontos específicos do lábio, que isso mostra que está tendo uma queratinização maior, até o aspecto dessas lesões se tornarem mais ulceradas. Quando a gente observa em boca, por exemplo, fazendo uma outra analogia, uma lesão, né, que é leucoplásica, uma lesão eritoplásica, a gente sempre fica um pouco mais reticente nessas lesões que tem esse aspecto, né, de poder ser uma lesão que está se transformando em câncer, quando a lesão começa a ter essas características eritroplásicas. Na quelite actínica, isso não necessariamente é verdade. Às vezes você vê a lesão já está com aspecto já um pouco eritoplásico, principalmente com algumas ulcerações. Em tese, né, quando aparece uma ulceração, isso pode mostrar que o tumor está invadindo, né, e acaba expondo o tecido conjuntivo, essas coisas todas, então estaria em fase mais avançada. Só que na quelite actínica, isso pode acontecer também devido a uma exposição excessiva da radiação solar. Então você vê um lábio bem, bem agredido pela exposição do sol, você pode até imaginar, né, que por fato de estar mais eritroplásico ou até mesmo cerado, já está em fase mais avançada de transformação maligna, só que na quelite actínica acaba que não necessariamente isso acontece. Então você pode muito bem se deparar com um paciente que tem uma lesão bem leucoplásica em lábio inferior, só que nas camadas mais profundas do epitélio já está bastante transformado. E o que é diferente, por exemplo, das leucoplasias de boca, né? Geralmente as leucoplasias da parte mais interna da boca, de mucosa bucal, quando elas estão com aspecto mais uniforme, dificilmente, né, de maneira geral, elas têm transformações mais contundentes. E essas transformações elas vão ficando mais graves, vamos dizer assim, conforme a lesão vai ficando mais eritroplásica, essas coisas todas, enfim. Mas então, né, a lesão pode ser chamada, né, de quelite, que é o termo mais comum, ou quelose actínica, e o grande detalhe é que ela se transforma em câncer. E até uma coisa que é importante dizer, tá, pessoal, para quem está assistindo, é o seguinte, mesmo que é um câncer menos agressivo, vamos dizer assim, biologicamente, né, ele demora mais para invadir, todo câncer, uma regra geral, quanto mais tempo de desenvolvimento ele tem, mais agressivo ele vai ficando. Basicamente, o câncer ele é uma mutação, quanto mais tempo que a lesão está ali, né, mais mutação tem, aquela célula fica mais agressiva. Então, você pode muito bem o paciente ter sérias consequências de uma quelite actínica. Mas Arlindo falou que é um câncer menos agressivo e tudo mais. Só que câncer, né, com o passar do tempo, se ele não é devidamente tratado, ele acaba sempre ficando muito agressivo. Enfim, uma coisa, Kleber, que é sempre muito importante lembrar quando a gente fala de lesões de boca, principalmente essas lesões que têm essas características mais agressivas e o tratamento é radical, cirúrgico, né? Essa questão da face ser uma região muito exposta do corpo. Então, uma comparação às vezes até mesmo um pouco grosseira, né? Mas um câncer em outra parte do corpo, às vezes ele não traz tantos prejuízos como um câncer na região de face, porque mesmo sendo pequeno, né, o tumor pode deixar uma sequela numa área muito evidente e acaba, pelo menos o comprometimento estético, né, às vezes não funcional, mas o estético ele acaba incomodando a pessoa, essas coisas todas, enfim. Aqui as fotos eu acabei pegando, né, de uma colega que se chama Lívia Trevelin, ela é estomatologista de Araçatuba, a gente deu um curso junto, e acabou que ela apresentou a parte de quelite actínica, e eu vou mostrar algumas fotos clínicas dela, tá? E como que a gente pode descrever a lesão, né? Na verdade, como vocês podem ver, a lesão ela tem algumas maneiras de se manifestar. Nunca uma maneira exclusiva, né? Mas ela tem algumas maneiras de se manifestar.
Pessoal, deixa eu falar uma coisinha aqui, até não serve só para quelite actínica, serve para todas as lesões de boca, todas assim, boa parte, né? Uma coisa que é muito importante no exame físico, né? A gente tem que, como profissional de saúde, né? Tudo que norteia, né, a execução de um procedimento na área de saúde é o exame clínico, né? Enfim, exame clínico, anamnese mais exame físico. E quando a gente chega no exame físico, o paciente que tem lesão, é importante a gente tocar, tá, gente? Que nem palpar o lábio, até para ver se tem uma área dessas áreas leucoplásicas, né? Que a gente, num caso desse, é difícil imaginar isso acontecendo, mas eventualmente nessa região mais central do lábio, que parece ter uma leucoplasia mais evidente, poderia muito bem você notasse talvez até uma massa está tentando infiltrar os tecidos, né? Um tecido mais consolidado, eventualmente infiltrando os tecidos mais profundos, né? Essa informação também, tanto quanto o exame visual, ela pode sugerir que, eventualmente, onde está mais transformado, mais alterado, ou que essa alteração está mais avançada, tá? Porque, como eu falei, eu mostrei aqui as fotos nas sequências, né? Várias manifestações diferentes da quelite actínica, e dá para imaginar que poderia, né? Essa que eu estou mostrando agora, ser menos transformada, né? Está em estágio de evolução mais precoce do que essa, que já está ulcerado, ou até mesmo do que essa aqui, né? Já tem uma lesão bem estabelecida, essa lesão aqui com esse aspecto ulcerado, né? Sem dúvida nenhuma, se você palpar essa lesão, você vai ver que já tem uma massa estabelecida aqui e invadindo os tecidos profundos. Mas se essa úlcera fosse uma úlcera mais discreta, até mesmo parecida com essa, tá? Não necessariamente ela teria estágio de transformação maligna mais avançado do que essa lesão que eu estou mostrando agora. Enfim. Então, o primeiro ponto é sempre quando o paciente tiver uma quelite actínica, a consideração que eu faço, né, mais contundente, é nunca ficar só baseado no exame físico para considerar se esse paciente deve ou não passar por algum procedimento para complementar o diagnóstico, né? Antigamente a gente chamava tanto a citologia, que aqui no caso a gente chama de exame preventivo de boca, lá no laboratório a gente chama de citologia de exame preventivo de boca, ou até mesmo a biópsia, antigamente eram chamados de exames complementares, né? Hoje são chamados de procedimentos de diagnóstico, que essa definição acaba sendo mais coerente com aquilo que realmente o exame faz, tá? Então, mesmo num caso onde a quelite actínica pareça, né, que não está tendo tanta transformação, porque é comum ainda hoje, Kleber, a gente vê colegas falando assim que receitam para esses pacientes, por exemplo, protetor labial, tá? E uma coisa que é curiosa, muitos até acreditam que o protetor labial ele pode reverter as transformações que esse tecido já sofreu. E dificilmente isso acontece, tá? Se clinicamente a lesão tem um aspecto, ele fica de um aspecto melhor, depois, por exemplo, de uma terapia com um protetor labial, protetor de radiação ultravioleta do sol, é porque, na verdade, esse tecido ainda não estava transformado, tá? Porque quando tem as transformações celulares, já estabelecidas, essas mutações dificilmente elas regridem, né? Enfim. Então, outra coisa que vale muito chamar a atenção é quem é o paciente que geralmente se apresenta com quelite actínica. Como eu falei no comecinho, uma lesão de exposição solar, a incidência de sol no Brasil é muito grande. Tem áreas onde essa incidência é maior, como, por exemplo, mais próximo à linha do Equador, e associado a isso tem fatores sociais, como o tipo de atividade profissional que a pessoa executa, que, sem dúvida nenhuma, acaba sendo importante nessa questão toda, né? E uma dessas situações é, por exemplo, pessoas que trabalham em atividade agrícola, tá? Que é muito comum aqui, por exemplo, na região centro-oeste, né? Pessoas que migraram da região sul ficam muito expostas ao sol devido, né, a trabalharem com atividade agrícola, agropecuária, e aí muitas vezes esse paciente, né, quando ele passa para a avaliação de um dentista, e o dentista receita, né, o protetor labial, primeira coisa, né, que a gente tem que considerar, que eu acho que tem que avaliar muito bem avaliado, é a questão que geralmente esse paciente, até pelo perfil social dele, dificilmente ele vai fazer uso de protetor labial,
sabe? E uma outra recomendação que poderia ser muito útil, né, pedir para os pacientes usarem chapéu de aba larga, que eu acho essa mais condizente, até mesmo com a própria atividade do paciente. E outra coisa que eu vejo acontecer é que os colegas não fazem nenhum procedimento para complementar esse diagnóstico, né? Enfim, nós vamos falar agora em pouco, poderia se fazer um exame preventivo ou até mesmo essa biópsia, ou até mesmo uma biópsia, nesse caso aqui, nessa região que está mais alterada. Sempre, né, gente, quando a gente avalia uma lesão, a gente julga alguma área que está mais alterada e quando vai fazer um procedimento para exame laboratorial, você tem que, naquela área que foi escolhida, né, suspeitar da área mais alterada e colher dessa região específica. Outra coisa que eu acho que é muito importante dizer, Kleber, aqui a gente consegue ver, né, uma área leucoplásica nessa região do lado direito, né, do lábio inferior, e nessa região central. Aqui também está bem, o lábio desse paciente está consideravelmente bem alterado. Só que nesses casos, o que eu vejo acontecer de rotina é que quando é feito algum exame, principalmente a biópsia, ou é feito o exame preventivo ou a biópsia, geralmente é feito em uma única região. Isso serve, pessoal, tanto para lesões brancas de boca quanto para as querites actínicas, né, que também acaba sendo uma forma de lesão branca de boca, as leucoplasias, fazer de áreas distintas, até mesmo porque é uma coisa que é muito óbvia, né? Os achados histológicos que a gente pode encontrar numa região como essa podem ser totalmente diferentes de uma área como essa. Dessa maneira, sempre, principalmente quando a lesão é bem difusa, se você colher de várias partes da lesão, você consegue, sem dúvida nenhuma, na avaliação histológica, né, ter uma noção melhor de como está essa lesão, tá? Se ela está mais ou menos alterada, até mesmo, né, em algumas lesões você pode definir até a questão de diagnóstico, que interfere totalmente em conduta, e por aí afora. Mas, enfim, uma coisa que a gente acho que vale muito a pena falar, principalmente nessa região, é essa divisão, né, do lábio inferior, da semimucosa labial, né, do lábio inferior, para a pele, né, está bem apagado, que em um paciente que não tem, uma pessoa que não tem essa alteração, a gente consegue ver uma linha dividindo claramente, tá? Até no lábio superior, apesar de não tá bem mais preservado, a gente consegue de maneira mais bem discreta notar algumas alterações, mas enfim. Nesse outro caso aqui, que também é da doutora Lívia, o que a gente pode observar? Que esse paciente já exibe algumas áreas ulceradas. Uma coisa que chama atenção é que a linha de divisão, né, da semimucosa do lábio com a pele, ela parece que está mais preservada. Sem dúvida nenhuma, quando a gente observa uma área mais, já com alguma ulceração, lesão que tem potencial de se transformar em câncer, começou a apresentar ulceração, nunca é um bom sinal, muito pelo contrário, sempre é um péssimo indicador. O que a gente pode fazer, né? Sem dúvida nenhuma, num caso desse, não dá nem para pensar em não fazer um exame, né, para ajudar no diagnóstico, o exame preventivo ou a biópsia. Mas nesse caso aqui é extremamente importante fazer o quê? Palpar essa lesão. Tá? Palpar essa lesão para saber aquilo que eu falei agora há pouco. Se já tem uma massa tecidual presente, já está invadindo os tecidos profundos, que isso sempre realmente não é um bom indicador. Enfim, nesse lábio aqui, ele até parece, né, se a gente for olhar bem, que ele está com aspecto, de uma maneira geral, né, fora essa alteração aqui, um aspecto mais homogêneo, até do que o lábio inferior que não estava ulcerado, qualquer procedimento de diagnóstico que vai ser feito aqui, fazer nessa área que tem mais alteração, tá? Isso também, sem dúvida nenhuma, é importante porque provavelmente as alterações mais específicas vão estar nessa região aqui. Enfim. E um outro caso, né, que a gente acaba voltando para mostrar uma área leucoplásica bem em região central do lábio, aqui a gente até consegue ver um pouquinho melhor a linha de divisão, né, do lábio inferior com a pele. E esse caso que eu vou mostrar agora, esse caso sim chama bastante atenção, tá? Até em relação a chamar isso de quelite actínica seria um pouco de, digamos assim, boa vontade, né?
Até porque ele está com um aspecto bem muito condizente em já ser uma lesão que se transformou em câncer e isso aqui ser um carcinoma epidermoide, tá? E quando, até deixa eu mostrar nesses slides, né? Biópsia incisional, biópsia excisional, exame preventivo, o que eu faço, né? Enfim, falar primeiro do exame preventivo, que é a citologia. Nesse exame, o que a gente faz? A gente faz um esfregaço, né? Em qualquer uma dessas lesões, tá? Uma coisa que é importante dizer, a citologia, a forma de colher o material, ela não é objeto da aula, e até se fosse colocar aqui, fica muito extensa, mas sempre quando você for fazer uma citologia, mesmo em mucosa bucal, não em semimucosa, mas em semimucosa principalmente, esfregar com muito vigor, tá? E falar para o paciente que ele vai sentir algum incômodo, até mesmo alguma ardência, tá? Num caso como esse que está ulcerado, vai sangrar bastante, mas esfregar com muito vigor para você colher bastante material. Esse material é colocado em lâmina de vidro, né? Eu gosto muito de fazer a citologia com a gaze muito pouco umedecidos, enrolada na ponta de uma pinça, para fazer como se fosse um cotonete, esfrega bem esfregado na área que você recolheu o material, esfrega na lâmina de vidro, geralmente 2 lâminas, se quiser fazer uma só, mas 2 até por segurança. Tem os fixadores citológicos específicos, tá? Mas se quiser usar álcool 70, às vezes ele hidrata um pouco a lâmina, mas acaba servindo também como fixador. Quanto mais concentrado o álcool for, melhor para fazer a fixação. Não precisa deixar a lâmina submersa no álcool, tá? Aí pega a lâmina juntamente com o pedido e manda para o laboratório de análise. Essa questão de não deixar a lâmina submersa no álcool, o pessoal pode falar quanto tempo que leva para fixar. A fixação de citologia ela é feita de maneira muito rápida. O ideal é o fixador citológico. O fixador citológico ele é um spray, tanto é que você passa, você borrifa ele na lâmina, ele logo evapora. O álcool você joga, né, geralmente em cima da lâmina e espera ele evaporar ali em temperatura ambiente mesmo, sabe? Mas a fixação é uma coisa muito fácil de acontecer na citologia esfoliativa, tá? Então, voltando aqui, o que fazer, né? Fazer a citologia esfoliativa. Nos casos de quelite actínica, um patologista bem treinado, diante dessa informação, ele dificilmente nos sugere realização de biópsia, tá? Até mesmo porque, se a gente voltar nesse primeiro caso, nesse aqui mesmo, o que está acontecendo aqui é uma queratinização específica, uma queratinização mais abundante, tá? Então, por que está queratinizando? De uma maneira assim não muito aprofundada, epitélio de revestimento, né, de qualquer parte do corpo, célula de camada basal prolifera, né? Aí uma célula vira 2, uma continua na camada basal e a outra vai se transformando, vai se diferenciando, nesse caso, epitélio de revestimento em queratina. Aqui está tendo uma queratinização mais abundante porque essa alteração está acontecendo lá na camada basal. Só que aqui, nessa camada superficial, a gente vai conseguir ver só queratina. Mesmo você esfregando com muita intensidade, dificilmente você vai ter acesso às células da camada basal. É diferente, né, numa lesão como essa, que aqui não. Aqui, como está ulcerado, você consegue ter acesso à célula de camada basal e ver o perfil citológico dessa célula, se ela tem aspecto de células malignas ou não, enfim. Só que a citologia também, num caso como esse, ela é mais fácil de ser feita. Quando você faz, você vê que colhe mais material. Só que sempre a citologia é um exame importante, mas se o patologista bucal tiver uma boa experiência, ele vai sugerir biópsia, tá? Agora a biópsia, aí a gente começa a ficar um pouco mais complexo o contexto todo. Você pode fazer uma biópsia incisional, né? A biópsia incisional, até muitos colegas, de uma maneira... isso serve para outras lesões de boca também. Muita gente pensa que a biópsia incisional, ela eu vou fazer, se não é câncer ainda, eu vou só acompanhar. E não é bem isso, tá? A biópsia incisional você faz para ter uma avaliação da lesão, mas dependendo, mesmo ainda não sendo câncer, o mais indicado às vezes é remover essa lesão completamente, né? Até de uma maneira preventiva, digamos assim, tá? Mas a biópsia incisional, de maneira mais teórica, o que é? Você remover um fragmento dessa lesão, como eu lembrei, né? Sempre que for possível, remover o fragmento de áreas distintas. Aquela questão, gente, tecido saudável alterado, isso não funciona muito bem, não é assim, tá?
para um grupo muito específico de lesões, as doenças autoimunes, isso pode ter uma utilidade sem dúvida nenhuma, mas para uma lesão como essa, não precisa, tem que pegar o tecido, até tem uma colocação que o pessoal faz que é muito curiosa, é sensacional, uma coisa muito antiga também. Eu vou colher tecido alterado e tecido saudável para o patologista poder comparar, né? E não tem sentido isso, tá? Mas assim, fazer de duas regiões diferentes, ou até mesmo três, é que aqui é uma área pequena, né? Se você for tirar já três áreas diferentes, enfim, um pouco mais se já remover a lesão completamente. Então, fazer de duas regiões eu acho muito importante. Eu acho essa uma orientação muito, muito válida mesmo, tá? A não ser que a lesão é pequena, daí você já não tem nem muito o que fazer, né? Enfim. Agora, a biópsia excisional, a gente tem que chamar atenção para alguns detalhes, né? Porque biópsia excisional, eu vejo muito colega faz a biópsia e fala assim, Arlindo, eu tirei toda a lesão, né? Eu fiz uma biópsia excisional. Mas como que você fez? Não, eu imaginei que a margem estava aqui, tirei, né? Eu coloquei ali meio centímetro de distância da úlcera. E na verdade, gente, de uma maneira mais contemporânea, a biópsia excisional, ela é a maneira mais segura de fazer biópsia excisional, é com o patologista monitorando a remoção da lesão e fazendo a avaliação cirúrgica das margens durante a cirurgia, tá? Aí você realmente tem mais segurança para executar esse procedimento, porque você tem a certeza de que a lesão foi totalmente removida, até mesmo porque uma lesão dessa, né? Vai fazer uma biópsia excisional em uma lesão dessa, que já é câncer e você deixa resto de lesão, não tem a certeza que removeu ela completamente, você acaba, às vezes, colocando o paciente numa situação muito delicada, porque aí tem duas situações, né? Você amplia a cirurgia, mas de uma maneira a gente até fala, faz às cegas, né? Porque você não sabe onde esse remanescente de lesão tá, ou você espera essa lesão se manifestar novamente, e para daí sim fazer a remoção completa. Essas duas situações elas acabam sendo muito delicadas, né? A primeira, não precisa nem falar muito, imagina, né? Você não saber o tanto tecido que você tem que tirar, e mesmo tirando bastante tecido, eventualmente você pode não tirar na área correspondente. E a segunda delas, né? Esperar com que a lesão se manifeste novamente. Se a gente lembrar no comecinho da aula, aquilo que eu falei, que com o passar do tempo o câncer vai ficando cada vez mais agressivo, a gente tem a chance, né? De, quando essa lesão se manifestar, já ser um câncer muito agressivo, e o tratamento ser mais difícil. Então, assim, quando a gente fala de biópsia excisional, sem dúvida nenhuma tem que ser feita, mas a biópsia excisional, o ideal é que avalie-se as margens da lesão, o patologista faça isso durante a cirurgia, né, para ter certeza que a lesão foi completamente removida. Até mesmo, eu estou falando de câncer, mas não necessariamente só câncer, aquelas lesões que têm um grau mais acentuado de displasia, né, que a gente divide essas displasias em grau 1, grau 2 e grau 3, essas displasias grau 3, né, que hoje em dia até tem a dúvida, né, atipia intensa, eu tenho essa formação mais antiga, eu chamo de atipia leve, moderada e intensa, né, discreta, moderada e intensa. E hoje em dia discute-se, né, se essas atipias intensas não seriam câncer, e até mesmo a abordagem que deve se dar para essas lesões é a mesma que se dá para o câncer no caso, né, você faz a biópsia incisional, é só displasia, mas a displasia intensa, então vou remover com margem de segurança. Só que essa margem só clínica, né, ela pode não ser suficiente, ela tem que ser definida pelo patologista no momento da conduta, né, no momento da cirurgia. Enfim, clinicamente, né, acaba que a descrição da lesão nem se faz tão necessária. As bordas, por que chama tanta atenção, né? As bordas lembram muito aquele aspecto de borda que o carcinoma epidermoide exibe, região central ulcerada, né? Então essa lesão com aspecto bem ruim. Muito dificilmente um caso desse aqui não é um caso de um tumor maligno, tá? Aí, o que a gente vê no microscópio nessas lesões? Tá, não consegui colocar no mesmo slide, até porque eu queria deixar uma imagem grande. Aqui até a gente consegue aumentar a imagem, diminuir, mas eu não sabia que tinha esse recurso, acabou que eu coloquei em slides separados. Mas assim, lembra que a lesão é branca? Por que a lesão é branca? Isso aqui é queratina, tá, gente? Lesão branca em boca pode ser cândida, né? Das formas hiperplásicas, enfim, pseudomembranosas. Ou, se está formando uma lesão branca em boca, quando não é cândida,
acaba que é porque é um excesso de queratina. A queratina fica umedecida pela saliva, fica esse aspecto branco. Porque assim, o tecido da boca, o epitélio de revestimento, ele não é muito espesso, então a boca tem essa coloração avermelhada que a gente vê a vascular, isso aqui é vaso sanguíneo, isso aqui é vaso sanguíneo, isso aqui é vaso sanguíneo. Por aqui passam hemácias que são vermelhas e a gente acaba vendo a mucosa é muito vascularizada, a gente já vê a mucosa com esse aspecto avermelhado. Então aqui está o epitélio de revestimento, uma quantidade muito grande de queratina, tá? Só que a gente não vê muitas alterações nesse epitélio. Inclusive aqui nas células mais profundas, a gente vê até um aspecto mais hegemônico, né? Quando a gente começa a ver que isso aqui começa a ficar irregular, principalmente essa relação do epitélio com o conjuntivo esse mais rosinha aqui embaixo, aí sim a gente começa a ficar preocupado. Então esse caso aqui, ó, tá vendo, ó? Atipia discreta nos cortes examinados. Eu sempre tenho esse cuidado de colocar nos cortes examinados, porque geralmente é biópsia incisional. Biópsia incisional não representa toda a lesão. Então eu tenho esse cuidado porque, mas tem um laudo seu falando que é uma atipia discreta, mas agora esse paciente está com um tumor maligno. Eventualmente uma otária estava mais transformada, essa área não foi biopsiada e acabou sendo a evolução natural da lesão, tá? Quando é atipia só discreta, eu conversei bem com o clínico, eu não coloco essa observação para remover completamente a lesão. Eu coloco só de acompanhar o paciente. Se bem que esse negócio de acompanhar o paciente eu não gosto muito, tá, gente? Eu prefiro ter uma conduta mais invasiva, até porque essa questão de... Essa é uma lesão que tem evolução crônica, você vai acompanhar esse paciente por quanto tempo, né? Então você tem uma série de incógnitas aí que ficam difíceis de serem respondidas. De quanto em quanto tempo, por quanto tempo, né? Enfim. Aqui a gente consegue já ver, né? Queratina também mais queratinizado, o epitélio já mais regular, essa relação dele com o conjuntivo, tá? Começa a chamar a atenção o tamanho das células aqui embaixo, esses núcleos, né, muito grandes, muito corados pela hematoxilina. Então, o caso aqui já chama mais atenção. Esse caso aqui é de uma quirite actínica com atipia moderada. Tranquilamente, nesses casos, sempre remoção total, exciseres, né? Às vezes você quer mudar os termos que você usa, aí você fica lá explorando o vernáculo, né? Explorando o seu vocabulário, mas é remoção, exciseres, mesma coisa. Com margem de segurança, sem dúvida alguma, tá? E aqui um caso, né? Já de uma... Aqui fica até difícil você saber, né? Se é uma atipia intensa ou se já é um carcinoma in situ. Tá vendo, ó? A queratina bem aqui em cima, esse rosa, né? A queratina aqui já queratinizando dentro do epitélio. Olha o epitélio como ele se projeta para o tecido conjuntivo, né? Então, uma coisa bem alterada. Esse caso aqui, sem dúvida nenhuma, você tem que tratar. Se a gente até conseguir, ó, nessa área aqui, essas células com aspecto muito distinto um do outro, né? Outra coisa, esse aspecto alongado, quando a gente fala que isso aqui, né, é empaliçado e com polarização nuclear invertida, o núcleo ele fica assentado, né, próximo ao tecido conjuntivo, quando ele fica projetado para o outro lado, mostra que essas células estão em atividade proliferativa muito intensa. Então, esse caso aqui, sem dúvida nenhuma, você tem que remover, necessariamente remover a lesão. Um outro caso aqui também, né, tá vendo como que fica irregular, tá, bem irregular. Então, você tem que necessariamente remover a lesão com margem de segurança, tá? Sempre a observação vem falando, sugere-se, né, critério clínico, porque quem vai definir a conduta, sem dúvida nenhuma, é o clínico que está com o paciente. Não tem como o patologista que está lá dentro do laboratório falar que tem que fazer assim assado. Mas isso aqui o patologista ele só quer consolidar essa informação de que realmente é um caso bem atípico e que merece ser tratado dessa maneira. Tá? As descrições histológicas, basicamente, elas refletem aquilo que eu disse já. Tá? Como eu falei, né? Citologia esfoliativa, exame preventivo de boca, tá? É uma conduta bem indicada nesses casos de quilite actínica, só que dificilmente não vai ser sugerido, com o exame preventivo de boca, dificilmente vai ser sugerida a realização da biópsia. Alguém pode, posso fazer a biópsia? Pode fazer o que você quiser, não tem problema algum. Você não pode, basicamente, deixar seu paciente sem diagnóstico, e mais ainda, né? Depois de diagnosticado, se você não for tratar, encaminhar ele para o devido tratamento, tá? Aqui os casos, né? Como vem o laudo do exame preventivo de boca, tá? Classificação de Papa Nicolau, né? 1, 2, 3, 4, 5. 0 é quando não tem material, o material não foi colhido de maneira adequada. 1 e 2, né? São alterações inflamatórias e 1 é normal. 3, 4 e 5, sempre lembrando que pode ser uma alteração
ou transformando, ou já transformou em câncer. Então, nesses casos aqui, até eu coloco, né, que os achados citopatológicos são sugestivos, né, diagnóstico clínico de Escherichia actínica ou de outras lesões que seja, e também a sugestão é a mesma, tá? Remover com margem de segurança, até porque o colega já fala, eu já vou remover completamente, tudo mais e tal, enfim. Questão não só do diagnóstico imediato, né, da biópsia por congelação, também como para avaliar as margens cirúrgicas. Isso é o que tem de mais atual, mais contemporâneo, e você faz isso, é um serviço que eu particularmente faço bastante, gosto muito de fazer, né, porque é uma conduta extremamente resolutiva, e acaba que se acompanha um procedimento cirúrgico, né, é uma coisa bem, muito gostosa de ser feita. Sem dúvida nenhuma, né? Você dá o diagnóstico, mas nesses casos também se avalia se as margens se estão realmente livres, né? Se as margens são realmente limpas, tá? Uma coisa que vale a pena chamar atenção nesses casos é que, assim, o patologista tem que estadiar essas lesões, então não é só mandar para análise, né? Se a peça vem devidamente marcada, inclusive, né? E principalmente foi acompanhado pelo patologista, você faz toda um estadiamento da lesão, porque essas informações, por exemplo, lembra que eu falei, tipo intensa, mas já é câncer, essas coisas todas, então a gente trata já de maneira mais radical. Só que isso tem que estar no laudo, né? Não adianta, tá tudo margem sem comprometimento, mas tem que estar documentado, tá? Então a gente começa, né, na própria macroscopia, né? Define, tá vendo? Descreve a lesão, né? Descreve a peça como um todo, e depois você vai incluir as partes da peça que vão realmente ratificar que a lesão foi totalmente removida, tá? Olha como que vem o laudo. Margens cirúrgicas, né? Atipia intensa, né? Margens cirúrgicas livres de alteração, tá certo? Então isso aqui mostra que o paciente não tem mais a lesão. Enfim. Bom, gente, até... Acho que eu eventualmente devo ter falado alguma coisa um pouco mais rápida e tal, mas a ideia também é fazer uma coisa mais dinâmica. Esses são os telefones do laboratório, tá, pessoal? Só para falar, o nosso laboratório ele fica dentro do Hospital de Câncer de Mato Grosso. E quem quiser entrar em contato com o laboratório, pode ficar à vontade, tá? E como o Kleber falou, a gente vai dar um intervalinho. Quem tiver alguma dúvida, eventualmente até quiser, acho que voltar em algum slide, a gente discute melhor. Obrigado pela atenção de vocês e realmente foi um prazer estar aqui. Obrigado, Madalena, pela pergunta, tá? Então, às vezes até por estar falando rápido, né, a gente não consegue explanar. Aqui, como a gente fica na frente do computador, parece que não tem ninguém vendo, então às vezes você começa a falar e não percebe que está falando rápido, enfim, às vezes acontece isso. Mas, Madalena, talvez essa foto aqui seja que melhor a gente consiga discutir a respeito da sua pergunta. Eu, particularmente, acho difícil, né, um cirurgião dentista, mesmo seja de bucomaxilofacial, planejar a remoção completa dessa lesão, tá? Sem antes fazer uma biópsia incisional. Sinceramente, eu acho que isso não aconteceria. Mas, antes de mais nada, a gente tem habilitação técnica para isso, e eu tenho feito vários casos desses, mas mesmo um caso como esse, tá? Se você optar por fazer a biópsia incisional, que é aquele caso que eu estava mostrando anteriormente é uma coisa assim mais exuberante, né? Então, poxa, eu vou tirar totalmente e tal. Antes de mais, a gente pode fazer, só que você tem que tomar alguns cuidados. E um caso como esse, vou fazer incisional, uma lesão pequena. Às vezes você tem até dificuldade para fazer uma biópsia incisional, né? Enfim. Só que o detalhe é que, assim, não é que o patologista, tá? Não é que o patologista, ele necessariamente tem que estar junto durante o procedimento cirúrgico, não é isso. Mas como eu disse, né, a abordagem mais contemporânea dessas lesões é essa, tá? Então, assim, você faz a remoção da lesão, essas lesões do ocoplasia de boca, né? E no meu caso até, para você entender bem, eu tenho todo o equipamento que eu levo, né, para o local onde vai ser feita a cirurgia, às vezes até no ambulatório, num consultório odontológico mesmo, ou
em ambiente de centro cirúrgico, né? E quando é feita a remoção, eu faço a avaliação histológica e vejo se essa margem cirúrgica, independente da área, se ela está livre de alteração, porque fica aquele dilema, né? Se você faz a remoção dessa lesão e deixa um remanescente de lesão e essa lesão é um carcinoma epidermoide, eventualmente, por ter deixado pouca lesão, fica difícil localizá-la para removê-la completamente, tá? E por mais que você consiga localizar, né, falar em tal região, na região mais próxima à linha média, ou mais à direita, mais à esquerda, essa informação, se ela não for muito precisa, né, você não vai conseguir nunca dimensionar com exatidão qual seria a necessidade também da cirurgia para, nesse caso aí sim, para tratamento dessa lesão. E sem dúvida nenhuma que isso pode te trazer, né, algumas intercorrências nessa relação com o paciente, onde provavelmente, porque depois que esse paciente é diagnosticado com câncer, ele tem que ser encaminhado para avaliação de um médico, ou cirurgião de cabeça e pescoço, ou de um médico oncologista. E a primeira indagação que o médico vai fazer é essa, tá, mas a lesão não foi removida completamente, né? A margem está comprometida ainda. E como que a gente vai fazer agora para estabelecer esse tratamento, tá? Eu já vi casos, aqui é a mesma coisa, você vai remover completamente, né? Sem dúvida nenhuma, dificilmente uma lesão com esse aspecto que já se transformou em câncer, mas isso pode ter acontecido, mas é mais difícil, né? Mas para definir a margem, o limite dessa lesão com segurança, você só vai conseguir fazer isso se o patologista estiver monitorando o procedimento durante a cirurgia, né? Falou, tirou tudo ou não, vamos para tal margem, tal localização. Opa, pulou 2. Uma lesão como essa aqui, então nem se fala. Isso aqui, se for fazer uma biópsia excisional de uma lesão como essa, sem estar sendo monitorado pelo patologista, aí acaba que é um procedimento de risco, tá? Até mesmo já tive contato com casos, né, de pacientes que tinham lesões em palato, lesões até de aspecto nodular. O cirurgião dentista removeu completamente a lesão, o diagnóstico veio de tumor maligno de glândula, né? E sem dúvida foi encaminhado para o cirurgião de cabeça e pescoço, nesse caso era o cirurgião de cabeça e pescoço, e o cirurgião de cabeça e pescoço ele acabou discutindo a seguinte ocasião com o paciente: bom, se não me precisar exatamente de onde está a lesão, vou ter que tirar uma grande parte da sua maxila, vai te causar uma deformação muito grande, porque você está com câncer aí e não pode ficar. E sem dúvida nenhuma, né? Mesmo a lesão sendo pequena, se fosse um procedimento que tivesse ali, como está aqui, né? Porque depois quando vem o laudo, quando o laudo chega, né? E fala que a margem está livre, acho que já até passamos aqui. Aqui eu só ver aqui, não, tá aqui. Tá vendo? Margens cirúrgicas livres de alteração, tá? Esse aqui é o documento que certifica que a lesão foi totalmente removida, tá? Então, fundamentalmente é isso, tá, Madalena? Eu não sei se você tem algum outro questionamento, mas fique à vontade, viu? O Telesaúde Mato Grosso agradece, então, ao professor doutor Arlindo Aburadi por vir aqui conversar conosco e fornecer todo esse conhecimento. O nosso intuito é levar um pouquinho, cada vez que a gente faz essa web aula, de alguns temas e trazer o especialista no assunto para poder compartilhar isso com vocês. A educação permanente, que está sendo diminuído o espaço. Eu estava olhando aqui dos participantes, tem gente de Porto Alegre do Norte presente no nosso bate-papo, na nossa web aula. Então, é isso que a gente quer, encurtar distâncias, é o que o Telesaúde tem como seu propósito. Muito obrigado, professor Arlindo. Contamos com futuras palestras suas aqui no Telesaúde e a todos vocês que nos acompanharam, fiquem de olho na nossa agenda
e vejam qual será a nossa próxima web aula para que vocês programem as suas agendas para que possam pegar essa liberação com o gestor, que é muito interessante que eles liberem vocês para participarem no nosso bate-papo aqui, a nossa educação permanente. Agradeço a todos. Bom, quero agradecer também, viu, Kleber, o convite por estar aqui. Se me chamar novamente, eu venho, né? Porto Alegre do Norte, eu já tive lá, fui dar uma capacitação lá e você está falando a questão de encurtar a distância, né? Na época que eu tive lá, acho que eram 400 ou mais quilômetros de estrada de chão ainda. Não era época da chuva, então dava até trafegando de uma maneira até razoável. E a todo mundo que agradeceu, tá? Todos, né? O Guilherme, a Edi, a Madalena, que até fez a pergunta. Se quiser o meu contato, o pessoal aqui tem, viu? E sempre é um prazer, tá, gente, poder ajudar. Na verdade, eu que agradeço a presença de vocês, até porque vocês se pararam que vocês estavam fazendo para assistir a aula e eu espero ter correspondido à expectativa de vocês, viu? Obrigado e até a próxima.